o momento das nossas vidas que nós temos acesso a Deus. Eu acho interessante que no Velho Testamento a gente pega os sacerdotes, o pessoal que ia lá, matava um cordeiro e chegava diante de Deus e falava: Deus, esse aqui é o cordeiro que vai tirar o pecado de todo mundo, de toda aquela nação, de todo aquele povo. Só que aqui tinha um problema, era só uma pessoa que tinha acesso a esse Deus. Ele parecia um Deus distante, ele parecia aquele Deus que a gente não conseguia chegar perto. E hoje muitas igrejas elas chegam assim e falam: não, para você chegar diante de Deus você tem que ter jejuado, você tem que ter orado, você tem que ter lido a Bíblia a semana inteira, você tem que ter teu dízimo em dia, você tem que ter ofertado ainda mais. Eu quero falar para vocês que não é assim. O acesso a Deus é através de Cristo Jesus. Aleluia. Jesus ele veio trazer um acesso tão rápido, que não existe um Wi-Fi, um 4G, uma tecnologia gigantesca que seja mais rápido ao acesso que eu e você temos a Ele, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. E você na questão, no papel, na posição de filho, você pode ter certeza que aquilo que você falar com o seu pai, Ele vai te ouvir. Aleluia. E Jesus ele vem para quebrar esse paradigma e falar: filho e filha, agora vocês podem falar comigo. O véu ele se rasga porque havia uma distância. Então no Velho Testamento a gente não podia se conectar com Deus, a gente não podia falar com Deus, a gente não conseguia ter aquela amizade, a afeição que nós temos hoje. E olha que interessante, Moisés ele chamava Deus de Senhor. Abraão chamava Deus de amigo. E Jesus chamava Deus de Pai. Glória a Deus. Eu quero perguntar para vocês: como você tem chamado Deus? Apenas de Senhor? Apenas de amigo? Ou chamado de Pai? Abba, Pai. Porque Deus ele tem um plano para você. E eu não estou falando que é errado chamar Ele de amigo e nem de Senhor. Só que a intimidade tua para com o seu patrão é uma intimidade um pouco mais distante. Às vezes o seu amigo, a palavra de Deus diz que existe um amigo mais chegado que um irmão. Mas tem coisas que você só revela para o seu pai. Tem coisas que só o seu pai pode te dar. Às vezes só o seu pai ele pode te dar um carro, uma casa. Só que o teu pai ele pode te dar uma finança maior. Só o teu pai ele pode te dar provisão e proteção. O teu pai, você tem confiança. Você não sabe se um dia ou outro você vai brigar com o teu amigo, se você vai brigar com o teu patrão, com o seu senhor. Mas você sabe que se você brigar com o seu pai, assim como o filho pródigo brigou com o pai dele e saiu de casa, após ele voltar, ele tinha o mesmo acesso, ele tinha a mesma posição. Então não importa se você está longe ou se sente longe de Deus, eu quero falar para você que o teu acesso como filho de Deus é o mesmo ontem, hoje e será assim para sempre. Porque Deus ele tem um amor por você como filho, e Jesus te colocou nessa posição de filho. Ó, você falou e ainda não abriu a Bíblia. É que quando você fala do coração, já está tudo aqui misturado. Então vamos abrir a Bíblia lá. Romanos 5, 1 ao 2. Eu acho lindo esse texto. E maravilhoso. E já começa assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Essa versão NVI, acesso pela fé, a qual a graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Amém. Esse texto é muito completo. Justificados. Glória. Quando uma pessoa é justificada, ela não tem mais o que dever para alguém. Alguém já pagou para mim, agora eu sou justo. E quem pagou para mim foi Cristo. Amém. E olha que interessante, fala assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso.
Olha só o que a palavra de Deus está falando para mim e para você. O meu acesso é o mesmo acesso que você tem. O meu acesso, Jesus Cristo, é o mesmo acesso que o Otto, que o Michel, que o Mateus, que a Vanessa, que a Amanda, que o João, que todo mundo tem. Glória a Deus. Deus coloca você na mesma posição que Cristo Jesus. Deus te dá o mesmo acesso que Jesus Cristo tem. Ele fala bem assim: aquilo que Jesus pede para mim é aquilo que você pode pedir para mim. Porque agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E quando eu me apresento diante de Deus, eu me apresento como Cristo. Glória. Eu me apresento como filho. Eu me apresento como herdeiro. Na última vez que eu estive aqui, eu falei um pouco sobre maturidade. Algumas coisas nós não recebemos, não porque não temos acesso. Algumas coisas nós não recebemos porque não temos maturidade ainda para receber aquilo. Deus, Ele te deu o livre acesso. Quando Jesus Cristo estava na cruz e Ele falou: está consumado, acabou, tetelestai, Ele olha para Deus e fala: Deus, aqui eu entrego. Ele morre. E quando Ele ressuscita, é como se Ele ligasse um cabo na internet que nunca acabará e agora estão todos reconectados. Glória a Deus. Você está conectado com Deus. Mas olha onde fala isso. Se você pega a tua Bíblia, em Mateus 17, ele fala: tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Olha que interessante, ele não fala para mim e para você: tudo que desligarmos no céu será desligado na terra. Ele fala: não, tudo que você desligar aqui na terra, eu vou desligar lá no céu. Porque a ordem vem de lá. Mas o que você falou, o que você declarou, está aqui. Ele está falando para mim e para você que o acesso da sua palavra, o acesso que você tem a Deus, é verbalizando, é você falando, é você gerando aquilo no seu coração e falando: Deus, eu ligo um novo momento na minha vida. Eu ligo uma cura na minha vida. Eu ligo uma nova vida financeira. Eu ligo um novo momento na minha família. Eu ligo a libertação dos meus familiares. Eu ligo uma vida nova e plena nas suas mãos. Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus que eu e você servimos. Glória. Eu não gosto daquele jeito que a gente chega assim e prega, porque Deus ele veio para te condenar. Não. Deus ele veio para te estender a mão e te tirar da condenação. É um novo momento na minha e na sua vida, porque nós temos um novo acesso. Eu conversando com um casal, amigo meu, eles adotaram uma criança e a gente nunca sabe como que é adotar uma criança. E eu, na minha ingenuidade, cheguei para eles e falei bem assim: tá, vocês adotaram uma criança, mas vocês têm um amor maior pela criança que é filha de vocês? Eles falaram: óbvio. Quando nós adotamos ele, nós tínhamos esse medo. Mas a partir do momento que nós nos tornamos pais dele, o nosso amor é igual. Aleluia. Nós somos filhos por adoção. Paulo fala para nós na carta dele: vocês são filhos por adoção. Mas mesmo sendo filhos por adoção, sendo filhos cordeiros, sendo filhos por intermédio pelo caminho de Jesus, nós temos a mesma posição, nós temos acesso à mesma herança. Aquele filho pródigo que saiu, gastou toda a herança. A Bíblia não fala direito, mas muitos falam que ele gastou com coisas erradas, ilícitas, mas é diferente. Ele gastou a herança que ele tinha lá e ele volta. O Pai recebe ele de braços abertos. Aleluia. Eu não sei se hoje você está voltando para a igreja pela primeira vez, você está voltando, ou se você conhece uma pessoa que precisa voltar e precisa sentir esse amor. Mas essa acessibilidade que você tem, você precisa franquear a ele. Você precisa franquear a ela. Porque esse acesso é um tesouro que Deus colocou nas suas mãos. Aleluia. Em Efésios 3,12 ele fala o seguinte: pelo qual temos ousadia. Efésios 3,12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele.
Quando eu li esse texto eu achei engraçado. Minha mente era muito tecnológica, assim. Após eu fazer essa pós-graduação, eu fiquei com uma mente mais... É um acesso com confiança. Ele fala bem assim: além de você ter a ousadia, que Ele nos deu um espírito de ousadia e intrepidez. Mas veja que ousadia, ela vem conectada com acesso. Porque você só consegue ter a ousadia porque o teu acesso está 100% com Deus. Aleluia. Sabe por que o teu acesso ele te dá ousadia? Porque o acesso ele te dá garantia que Deus está conectado na sua palavra. Deus está conectado na sua atitude. Deus está conectado no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua academia, na sua faculdade, na sua casa, onde quer que você esteja. Deus está conectado com você. Aleluia. Deus está do seu lado. Mas alto, eu não consigo ver uma provisão, eu não consigo ver o momento que eu vou sair desse impasse, eu não consigo me sentir seguro, alto. O que eu faço? Saiba que você tem um Deus, o qual Ele cuidou de todas as coisas. Alto, então me mostra isso. Após nós entendermos que nós temos um acesso, nós precisamos entender outra coisa. Porque muitas vezes as pessoas chegam assim: não, a gente é crente aqui, mas a gente precisa passar por uma batalha, a gente precisa passar por prova, a gente precisa passar por isso, porque afinal se a gente não passar por isso, a gente não é crente. Eu quero falar para vocês que não é bem assim. Em Coríntios fala que nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Você é mais que vencedor? Amém. Amém. Uma vez eu escutei o pastor Bill, um pastor de Curitiba, e ele falava o seguinte: o que é ser mais do que vencedor? Então imagina, o pugilista, ele tá chegando no campeonato, se preparou meses e meses, e ele chega. E nisso ele vai para a luta, ganha de um, ganha de outro, e continua ganhando. E na última luta, na final, a esposa dele está na casa dele, assistindo, torcendo por ele, e ele vai dar um soco, toma um soco, ele já fica meio com a boca meio pro lado assim, fica todo arrebentado, e no final nocauteia o cara, e o cara cai no chão, e daí ele levanta a mão e é campeão. E boxe é um dos esportes que mais dá dinheiro hoje. Ele chega, pega aquele cheque, agradece, foto, luzes, e toda a glória ali, mostrando, e não sei o que. Ele, é isso aí, o que você vai fazer agora? Agora eu quero ir para casa com meus filhos, falar com a minha esposa. E ele chega assim em casa com aquele cheque gordo, bonito assim: querida, cheguei, com aquela cara toda arrebentada. Ela chega: amor, e pega o cheque e sai gastar o cheque. Ela é mais que vencedora. Ela não precisou fazer nada, ela não precisou lutar, ela não precisou batalhar com Satanás, ela não precisou ir morrer naquela cruz, porque ela é mais do que vencedora, assim como eu e você somos mais do que vencedores. Deus tem o maior, Deus tem o renovo para a sua vida, Deus tem um novo momento para essa igreja. Não depende dos pastores, mas depende de você. Você trazer as pessoas para cá e falar: você é mais que vencedor. Eu não quero trazer você para cá só para você falar o mesmo assunto que eu falo na semana, mas eu quero trazer você para cá para você entender o acesso que eu tenho com Deus. Eu quero trazer você para cá para você entender o sorriso que tem na minha cara, mesmo passando por qualquer situação que eu não sei agora no momento, mas você tem um sorriso no seu rosto, porque a palavra de Deus diz em João que a nossa alegria é completa. E se a sua alegria é completa, é porque Deus te fez completo, Deus te fez perfeito, Deus te fez justos. Aleluia! E é esse acesso que Deus tem para mim e para você. Aleluia. E agora é um momento que, após nós termos o acesso, nós precisamos entender mais uma coisinha, que a palavra de Deus diz bem assim. E isso eu tenho certeza que muitos já ouviram e falaram, e eu fui uma das pessoas que ouvi e falei muito. Não somos desse mundo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Aí chega aquele crente
como que tá a vida e tal? Chega aqui antes do culto, chega no trabalho. Não, irmão, como que tá a vida aí? Sabe por quê, né? Tô passando aquela aflição, assim, mas a palavra de Deus diz que a gente ia ter aflição, ia passar aquele perrengue, a crise tá pegando e tal, não sei o quê. E o povo para por aí. Só que o texto continua dizendo bem assim: contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu te fiz mais do que vencedor. Eu fiz tudo para que você não tenha aflição. Mas como assim, Noto? A palavra de Deus está dizendo aqui que nós temos que ter aflição ou não, ou a gente vai ter aflição. Que história é essa? Em João 17,14 diz assim. Então a palavra de Deus diz ali que no mundo tereis aflições. Guarda essa frase: no mundo tereis aflições. Em João 17,14 diz o seguinte: não somos desse mundo, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu e você temos o DNA de Cristo. Eu e você agora somos filhos do Pai, somos reis. Ele é rei dos reis. E ele fala bem assim: vocês não são desse mundo. Então quem é desse mundo passa aflição. Mas como vocês não são desse mundo, vocês não precisam passar por aflições. Glória a Deus, aleluia. Olha o que Deus está falando para mim e para você. As pessoas que se sentem desse mundo, não é porque eu vivo no mundo que eu sou do mundo. Mas eu estou no mundo, mas eu não sou dele. A sua posição, era o que eu estava falando com o Michel hoje. A sua posição, quem você é uma coisa, mas a condição do seu dia a dia, ela não interfere em quem você é. Aleluia. A sua condição, às vezes a condição no momento é crise, às vezes a condição no momento é uma doença, às vezes a condição no momento é terrível. É terrível. Mas o que Deus fala para mim e para você é: vocês não são desse mundo. Vocês não têm esse DNA. Vocês não precisam passar por essa aflição. Sabe por quê? Porque o meu filho já venceu há 2000 anos atrás. Aleluia. E eu trouxe para você a vitória. E eu te coloquei numa posição de mais do que vencedor. E toda hora que você precisa, você vai lá naquele cheque chamado Jesus e fala: obrigado, Jesus. Eu estou vindo aqui pedir a minha herança, porque eu sou herdeiro por herança. Eu sou herdeiro porque Cristo me fez herdeiro. Eu sou herdeiro porque Cristo me fez justo. Aleluia. E é um novo momento que a gente começa a viver nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nos nossos lares. As pessoas começam a te ver com um novo brilho. As pessoas começam a te ver de um jeito diferente, porque você não é deste mundo. Você tem um brilho diferente. Não estava isso aqui, mas em Filipenses 2,15 fala o seguinte: vocês são como estrelas do universo. Vocês vieram aqui para brilhar a luz para este mundo. A luz das estrelas estão aqui, elas chegam até nós. Mas não é porque a luz das estrelas chegam até nós que nós estamos com elas aqui do nosso lado. Você é a luz, você é a diferença para as pessoas. Eu quero trazer uma palavra de incentivo para você no dia a dia, para que você possa abençoar pessoas com a sua vida. Vocês já são abençoados. Em Efésios diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nós estamos nas regiões celestiais, nós não estamos nesse mundo terreno. Às vezes o nosso corpo físico está aqui, mas nós estamos assentados com Cristo. Glória a Deus. Nós estamos assentados com Cristo. E Ele nos faz diferentes. E para finalizar, falei para o Michel que eu estou acostumado a ter pregações rápidas, dinâmicas, porque no Bill Web Church a gente tem que pregar em 15, 20 minutos no máximo. E daí quando a gente vai pregar para os jovens, a gente também prega 15, 20 minutos. Então é uma palavra que nem diz meu pastor, coice de porco, curta e forte. E eu queria dar 3 exemplos para vocês antes de acabar. O primeiro exemplo é a mulher adúltera. Essa mulher adúltera, quando ela teve acesso a Cristo, foi no pior momento da vida dela. Alguma pessoa já te julgou?
Alguma pessoa já apontou o dedo para você e disse: você está errado. Do que adianta você ir naquela igreja, mas você vir aqui e, não sei, não lavar o copo do café? Porque tudo eles acham que é desculpa para falar mal de crente, né? A gente chega assim: não, porque você deixou ali o guardanapo na mesa. Não, é culpa do crente, mano. Eles têm que saber que o crente faz. E tudo eles querem colocar a culpa do crente. Só que olha o que aconteceu com essa mulher adulta. Ela estava lá, todo mundo conhece a história. E chegam os fariseus e, para testar Jesus, falam assim: Jesus, mestre, essa mulher foi pega em adultério. O que a gente vai fazer com essa mulher? A lei manda tais mulheres serem apedrejadas. E o que o Senhor diz? Aquela mulher encurralada, cheia de homens da lei na frente dela. Jesus agacha e começa a escrever no chão. Jesus não estava escrevendo para ele. Jesus não estava escrevendo para os fariseus. Jesus sabia que aquela mulher, ela estava cabisbaixa. E assim muitas vezes eu e você andamos com acusações, com julgamento, olhando para baixo. Só que quando aquela mulher estava olhando para baixo, ela percebeu que Jesus estava escrevendo. E eu imagino que ele estava escrevendo alguma coisa assim: você está perdoada, ou eu te amo. Alguma coisa ele estava escrevendo para ela, que ela solta assim, ó. E ela olha e ela confia nas escrituras de Jesus. Está no momento dos crentes, dos evangélicos, de qualquer pessoa que está se sentindo afligida ou acusada, parar de chorar e começar a olhar para a escritura de Jesus. Aleluia. Começar a olhar para a escritura dele que diz: vá e não peques mais. Vá, a sua fé te salvou. Vá, porque não tem ninguém mais aqui para te condenar, e não sou eu que vou te condenar. E aquela mulher viu todos aqueles homens indo embora. E a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a escritura ali continuava, e ela olhava para eles saindo, e ela olhava e falava: o que ele prega, o que ele escreve, a palavra dele é verdade. Temos que olhar para as escrituras de Cristo. O segundo exemplo de que nós não somos esse mundo, e que nós temos o livre acesso a Cristo, e que Ele sim é quem mudou as nossas vidas, é o cego. Quando já ouviram falar do cego Bartimeu, estava sentado e ele ouviu falar de Jesus. Todos que estamos aqui hoje, um dia a gente ouviu falar de Jesus. Só que eu quero falar uma coisa para você: após você ler as escrituras, comece a declarar, comece a verbalizar. Você escutou quem era Jesus. Aquele cego, ele não conseguia ver a solução dos problemas deles. E quantas vezes nós não conseguimos ver a solução dos nossos problemas? Quantas vezes nós nos sentimos cegos? E uma pessoa cega, ela precisa sempre de ajuda, precisa sempre estar encostando. E quem encosta é alguém que precisa de provas. Assim como Tomé, ele precisava ver para crer. Felizes aqueles que não viram e creram, diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas aquele cego, ele chega e ele escuta: Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está chegando. Filho de Davi, filho de Davi. E ele fica quieto, cala a boca. E as pessoas começaram a oprimir ele. E ele grita: filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ele chega diante de Cristo, o Pai fala para ele: o que queres que eu te faça? E ele, com toda a convicção, de boca cheia: eu quero te ver. Eu quero ver. Quando você verbaliza a palavra de Deus, quando você declara a palavra de Deus, você começa a ver o impossível acontecer na sua vida. Aquilo que você nem viu e nem ouviu, é aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Então comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu emprego, porque tenha certeza que você vai ver acontecer
um milagre na sua vida. Por quê? Porque você tem livre acesso a Cristo. E você não vai conseguir isso porque você fez algo, mas você vai conseguir isso porque você entendeu quem você é. Aleluia. É toda uma diferença. Eu sou filho de Deus, então eu posso declarar a palavra dele e ter convicção que o meu acesso é 100% em Cristo. Glória. Amém? Amém. E o terceiro exemplo que eu quero dar para vocês essa noite é Pedro. Pedro, ele conhecia as Escrituras. Pedro, ele via Jesus todos os dias. Pedro, se fosse colocar hoje, ele era um crente que estava todo dia na igreja. E ele está no barco com os demais discípulos. E ele começa a ver um trovão, começa a ver um relâmpago, o barco começa a balançar, e tudo não começa a fazer sentido. Uma viagem que era para ser tranquila, não mais está sendo.